Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui. Estou aqui com uma conversa com a professora Daionete. A professora Daionete é uma convidada de honra da nossa pós-graduação de Medicina Veterinária Integrativa da Faculdade Arnaldo. É uma especialização aí que eu estou trabalhando com ela já há um tempo, com muito carinho, né? Estamos desenvolvendo uma grade de conteúdos aí com todos os professores opinando, discutindo, para a gente desenvolver um conteúdo que seja condizente, né? Um conteúdo mais completo possível para a nossa especialização em medicina veterinária integrativa. Eu não sei se você sabe o que é medicina veterinária integrativa, qual que é a história desse nome, qual que é o papel do médico veterinário integrativo. Então, eu vou deixar com quem tem experiência, né? Quem aí consegue falar aí com um domínio muito maior do que eu. Professora Daionete, um prazer, e a palavra é sua. A senhora pode se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, e é um prazer te ouvir aqui. Obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. A medicina integrativa é um termo bastante novo, e eu acho que, como algumas outras ciências, os nomes foram mudando para que pudesse ter maior credibilidade. Quando eu comecei, lá no século passado, lá na década de 80, eu comecei estudando homeopatia. E, na época, não tinha homeopatia veterinária. O primeiro curso de homeopatia veterinária, ele começou em 1985. Então, era um curso humano da Sociedade Brasileira de Homeopatia, e eles resolveram montar um curso veterinário, para veterinários e dentistas. E eu iniciei esse curso. Por que eu iniciei esse curso? Foi a pergunta que o meu marido me fez. Para que você vai fazer isso? Eu falei para ele, você sabe o que é homeopatia? Meu marido é veterinário também, nós nos formamos na mesma turma. Ele falou, não. Eu falei, então, eu também não, e eu quero saber o que é. Eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas eu quero saber o que é. E comecei o curso. Naquela época, as coisas estavam começando, né, em termos de cursos, de especializações, na veterinária principalmente, e os contratos não eram assim, bem redigidos como eles são hoje. E nós assinamos um contrato de 3 anos de curso. Mas a homeopatia não é uma coisa fácil. Homeopatia é maravilhoso, tem resultados excelentes, mas ela não é uma coisa fácil de se estudar. Ela é chata. Não é para qualquer um também, né? Para trabalhar. Também não é, mas ela é muito chata, né, de aprender, eu acho. E eu vou dar aula de homeopatia, né? E quando chegou no final do ano, todo mundo tinha saído. Tinha sobrado eu e um dentista. Foi em 86? 85. Eu tinha 7 anos de idade. Eu sou de 78. E aí, eles falaram que não ia ter mais curso, porque não tinha mais aluno, mas o contrato não era bem redigido, dizendo que se não tivesse X de alunos, o curso ia terminar. E nós fomos lá e falamos que não, que a gente tinha assinado o contrato, que o contrato era de 3 anos e que a gente queria fazer o curso. E aí nós fomos colocados na turma de médicos. Então, nós fizemos o curso médico, fazendo ambulatório humano, e esse curso foi um curso de 3 anos, com 2 anos ainda de doenças infecciosas, né? E, na mesma época, tudo mais ou menos junto, uma amiga minha tinha feito um curso de radiestesia, que também mudou de nome. Agora, em todo congresso se fala em biorressonância, né? Ah, meu que Deus. é a radiestesia. Mas tem a radiestesia ainda. Mas outro dia, acho que há uns 2 meses, eu participei de um congresso e falei, mas o que será que é isso de biorressonância? Fui assistir a radiestesia, que mudou de nome novamente, né? E aí
uma amiga minha tinha feito o curso e falou, você precisa fazer, nem que for só para tratar os seus filhos, mas você tem que fazer isso, e eu fui fazer. Então, eu estava fazendo a radiestesia, usando um bastão cromático que eu tinha aprendido a usar com radiestesia, fazendo homeopatia, numa época em que praticamente ninguém fazia isso, né? Na veterinária, muito menos. Na medicina não tinha, na veterinária, muito menos. E eu tinha clínica na época, e eu atendia os meus pacientes dessa forma, tinha resultados muito bons, e comecei a usar, então, esse bastão cromático para tratar gatos com doença do trato urinário inferior idiopática, porque naquela época não existia sonda para gato. Então, não tinha o que fazer com gato obstruído. A gente fazia cistocentese 2 vezes ao dia até o animal morrer, né? Porque não tinha o que fazer. Fazia cirurgia também? Não fazia, naquela época não. E aí eu comecei a fazer avaliação com radiestesia desses pacientes e comecei a tratar com bastão cromático. Mas assim, escolhendo a cor com radiestesia, escolhendo o lugar com radiestesia, e eu comecei a ter sucesso. Esses animais começaram a desobstruir e passaram a não ter aquela recidiva que tinha na época, né? E até hoje ainda tem, né? Mudam a alimentação, etc., e os meus pacientes não precisavam. E eu atendi uma gata, uma gatinha sem raça, de uma cliente que era dentista, e fui fazer esta aplicação. A gata estava com doença do trato urinário. Quando eu comecei a fazer, ela falou assim, o doutor Roberto vai adorar isso. O doutor Roberto era o orientador de doutorado dela na odontologia da USP. Ela falou assim, ele faz isso. Eu falei, legal, vai. Aí passou, sei lá, acho que nem um mês, chega na minha clínica ela com um senhor com um pacote deste tamanho. O doutor Roberto veio me conhecer, ele tinha feito o curso do Peter Mendel na Suíça, na época era na Alemanha, de cromopuntura, que eu não fazia nem ideia do que era. E ele me xerocou todo o material que ele tinha e veio me trazer de presente. Porque eu estava trabalhando. Isso foi quando? E ele foi... Quando? Quando? Em que época? Por volta de 90, 91. Arrepiei. E aí eu comecei a estudar aquilo que eu não sabia o que era, né? Então ele trouxe o Xerox, o livro do Peter Mendel, e eu fazia isso com radiestesia, e eu sempre tive uma ligação bastante grande com a universidade, com a clínica médica lá na USP, e aí a gente, quando tinha alguma coisa assim, eles me chamavam, vem aqui, faz, eu falava, eu vou fazer isso onde? A gente faz na nossa salinha de pós e tal, porque era um negócio meio escondido, né? Não era... Aí eu fui trabalhar lá no Gatil da USP e eu tratava os gatos com cromo. Eu tive alunos depois que diz que ficavam na janela escondidos, olhando aquilo que eu fazia, porque era muito diferente. E teve um congresso, eu fui da Anclivepa, teve um congresso cujo tema central era terapias naquela época já complementares, porque antes eram alternativas, mas alternativas acharam que era um nome que já tinha caído no desuso, não sei o que, passaram para terapias complementares. E holística? Hã? E holística? Holística foi depois. Passou para terapia complementar, e o doutor Estélio, lá, professor de anestesiologia de Botucatu, foi dar uma palestra de acupuntura, e eu era responsável pela sala. Aí a doutora Mitica, que era a minha orientadora, naquela época, não sei nem se eu já tinha feito mestrado ou não, acho que ainda não tinha, mas eu me dava muito bem com ela,
ela chegou lá e falou assim, Estela, da Ionete faz cromopuntura. Ele falou, é? Aí ele falou assim, vai ter um congresso, isso era outubro, em abril do ano que vem, Congresso Mundial de Acupuntura Veterinária, vai ser aqui, vai ser em Santos, e eu quero que você vá apresentar esse trabalho no congresso, tudo bem? Tudo bem, não sabia nada de acupuntura, não sabia que ponto que tinha naquela região, e toca sair atrás para estudar, toca sair atrás de estudar lá os livros que o doutor Roberto tinha me trazido, e fui lá fazer essa palestra no Congresso Mundial. E, a partir de então, as pessoas começaram a me chamar para falar disso. Então, eu tive que ir e estudar, né? Aí fui fazer o curso, aí já tinha esse curso do Peter Mendel, aqui no Brasil, tinha 2 pessoas que davam, eu fui fazer, mas nessa época já não era mais aquilo que o doutor Roberto me trouxe, ele já tinha mudado, ele já não chamava mais de cromopuntura, ele chamava de medicina exogética, e a forma dele fazer o diagnóstico ficou muito inviável para os nossos pacientes, né? É maravilhoso, eu falei que eu não sonhava, né? Não me lembrava dos sonhos, e ele falou, e o professor falou, não, isso aí não pode, é um desequilíbrio. E ele, com uma caneta de ultravioleta, fez alguns pontos aqui na minha testa. A partir daquele dia, eu voltei a sonhar, né? Mas eles tinham, assim, o método de diagnóstico por regiões da pele. Aí ele juntou, por que ele chamou de medicina exogética? Porque ele juntou tudo da medicina que não era científica. Então, ele falava assim, fazia umas avaliações e falava, o seu problema começou quando você tinha 5 anos de idade, porque aconteceu alguma coisa assim, assim. E isso não dá para a gente fazer no nosso paciente, né? Isso era dele, né? Ele percebia isso. E a gente essa fazia uns percepção. nos outros, sem problema, mas como é que eu faço isso num cão? Né? Não tem como. Então, eu nem terminei o curso, eu fiz 3 anos, eram 5, mas não dava mais para Uma eu graduação. usar. Hã? Uma graduação inteira. É. E nesse meio tempo aí, nessa caminhada, né, pela medicina, eu gostava muito de alternativa, porque eu acho que é uma alternativa a quem não quer a medicina tradicional, convencional, e é o nome que eu mais gostei, tá? Depois ela passou a ser complementar, eu não gostava, porque eu achava que não era complemento de nada, ela fazia tudo sozinha, não precisava complementar coisa nenhuma. Depois ela passou a ser holística ficou melhor, né? Porque realmente ela é uma medicina que reconhece o indivíduo como inteiro, tá? Não separa ele em pedacinhos que só trabalham sozinhos, porque não trabalham sozinhos, e agora ela passou a ser medicina integrativa. E eu acho que medicina integrativa, não só porque a gente pode integrar todas esses tipos de terapêuticas, né? Eu comecei lá com a homeopatia, com a radiestesia, e uso floral, cristal, uso fitoterapia chinesa, acupuntura, moxa, aromaterapia. Então, é uma série de coisas que a gente usa ao mesmo tempo, usa alternando uma coisa com a outra, porque cada indivíduo é um indivíduo. E cada indivíduo vai responder a uma terapêutica à sua maneira. Então, tem paciente tetraplégico que eu trato com bastão cromático, com a cromo. Eu não faço nem cromoterapia, nem cromopuntura, né? A gente vai falar aí no congresso, cromoterapia e cromopuntura, qual a diferença, e eu não faço nenhuma das duas, mas no meio eu uso bastão cromático, e tem animal tetraplégico que com 2, 3 sessões de cromo ele resolve, ele levanta, tá? Coisa que se a radiestesia não me dissesse
que era a melhor terapia para aquele indivíduo naquele momento, eu não faria, porque eu acho que a acupuntura com eletroacupuntura seria muito mais interessante, mais eficaz para esse tratamento, mas cada um é cada um. E não foi um animal que isso aconteceu, vários animais isso já aconteceu. Então, eu acho que, não só por causa disso, mas para ser reconhecida pelos os profissionais ortodoxos que trabalham com alopatia, tá? Porque se você fala que você vai integrar, que você não vai tirar o medicamento que ele está dando, que você pode fazer junto, tá? Que aí você integra com aquele outro profissional. Não acho necessário, mas sim, por que não? Tem coisas que a alopatia trabalha muito bem, tá? Um animal em choque, um animal precisa de um corticoide na veia, né? Trauma, né? Com uma solução de funcionalidade. Então, não vejo por que não, tá? Mas eu acho que talvez para deixar a medicina de farmácia ter o seu cantinho de primeiro lugar, de posto. Pode. É que nem a radiestesia, ela era rabdomancia, mas rabdomancia era associada à magia. Então, em 1919 é que foi criada a palavra radiestesia, inventada para substituir. Agora querem mudar de novo. Querem mudar de novo? Já mudaram de novo. O nome radiestesia é visto com outros olhos? Pois é, agora já mudou de novo, é biorressonância. A ressonância é mais chique, né? Pois é. É que nem quando eu vou fazer a avaliação do meu paciente. Me chamaram para dar uma palestra sobre radiestesia na semana acadêmica da Rural do Rio de Janeiro, há um tempo atrás. E a colega que estava organizando, que era responsável pela parte de medicina integrativa, ela falou para mim qual é o nome da palestra. Eu escrevi lá 3, 4 nomes, mandei para ela, falei, veja aí o que você quer. E ela escolheu um nome que eu utilizo até hoje, que é avaliação energética do paciente. Tá? Porque se eu falo para o doutor que eu vou fazer radiestesia, ele fala que é isso. Mas se eu falo que eu vou fazer uma avaliação energética do animal dele, ele fica muito satisfeito e quer saber quanto deu de energia, como é que ele está de energia. Então, as mudanças de nome às vezes são importantes. Professora Deonete, pensando nisso, me veio aqui à cabeça, como a senhora vê a importância do terapeuta, no sentido da consciência do terapeuta, do papel do terapeuta, nesse atendimento com o animal, né? Dessa interação, nesse atendimento com o animal, nessa interação com o tutor. Como é que ficam essas relações energéticas do terapeuta animal, né? O médico veterinário animal, profissional que está ali para ajudar, o animal e o tutor? Até mesmo no preparo eu estou pensando nisso para caminhar e levar a gente, qual o preparo que nós precisamos ter para trabalhar com essas práticas? Bom, existem N tipos de indivíduos, tá? Energeticamente falando, tá? Tem indivíduos que sugam energia. A característica deles é pegar a energia do outro. Eu não sei se eles acham que eles não têm capacidade própria de produzir a sua energia, mas eles têm a necessidade de sugar do outro. Inconscientemente. Inconscientemente. Então, se você não está preparada, você sai da consulta, você sai, e não é só na área de medicina integrativa. No consultório lá seu, você vai receber pessoas que você vai terminar a consulta e parece que um caminhão passou em cima de você. Tem outras pessoas que não fazem isso, mas a energia delas é extremamente densa e contamina o seu ambiente todo, e você acaba ficando nervoso, querendo brigar, ou ficando com dor de cabeça, ou ficando extremamente cansado também. Tem indivíduos que trazem uma energia leve, que deixa tudo ótimo, mas não são a maioria,
né? E tem uma série de outros tipos, vamos falar os mais gritantes, né? E dependendo de você saber estar preparado para receber isto e não se contaminar, é extremamente importante, né? Porque aí você faz uma consulta e não faz a segunda. E não dá para viver de uma consulta só por dia, né? Então, assim, quando a Os gente... não consegue fazer, né? Não consegue dar o Não seu... consegue, não. E assim, eu acho que quando a gente vai fazendo os cursos, tá? Quando a gente vai aprendendo que tudo é energia, tá? Cada um emite a sua própria, cada animal emite sua própria energia, cada planta emite sua própria energia, e isso vai depender do ambiente que você está, vai depender daquilo que você sente, principalmente, né? Inclusive no animal, que ambiente ele está, né? Como é que ele está sendo tratado? Ele veio com raiva de você ou ele é um animal que é muito bem tratado, mas aí ele pode até fazer um tipo de jogo de manipular pelo carinho, ou de manipular fazendo manha, né? Manipular o tutor pelo alimento. Então, tudo isso está interligado. Mas quando a gente começa a estudar estas terapias energéticas, que todas essas terapias integrativas são terapias energéticas, a nossa energia muda, né? A nossa energia muda demais. E a gente começa a sentir tudo isso que eu falei aí, do tutor, do animal, que a gente nem dava bola, a gente começa a saber que isso acontece e a gente começa a conseguir, né, lidar com isso e aprender. É palpável, né? Já dizia Einstein, né, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, ela pode se tornar palpável. Exatamente. Né? Tão densa que pode se tornar palpável. Então, uma vez fizeram uma entrevista comigo e me perguntaram o que eu achava mais interessante, né, no curso de acupuntura. Fizeram essa entrevista porque eu era coordenadora do curso de acupuntura da Ancliver. E eu disse que o que me deixava mais entusiasmada é ver que o indivíduo entra no curso e ele sai outro, porque não tem como não mudar. Então, mudança de você vai paradigma, vendo, assim, o indivíduo desabrochar. Né? A senhora tem uma experiência muito grande, né, como coordenadora de cursos, como professora. Um pouco. Hoje a senhora está trabalhando mais com a clínica, como é que está? Então, hoje eu estou semi-aposentada, então eu atendo clínica 2 vezes por semana e dou aula de fim de semana. E, se Deus quiser, montaremos nossa primeira turma no curso. A senhora está tão empolgada com o curso como eu estou louca para começar esse curso. Se Deus quiser, montaremos, estamos com bastante procura, vamos concluir as inscrições, aí precisamos concluir as inscrições para poder confirmar o fechamento da turma. Então, pessoal, assim, cada vez que eu converso com mais professores, eu fico mais empolgada, eu fico doida para assistir às aulas. Eu quero muito assistir essas aulas. E eu vejo, professora, a sua experiência, eu vejo o seu conhecimento, que não é algo que a gente encontra fácil, né? Isso é muito importante. Né? Você acabou mostrando aqui sua história e demonstra mesmo essa experiência que eu acho que ela é o principal, assim, né? O principal para a gente poder passar para o aluno. Por quê? Porque conteúdo é algo que está aí. Tá? A gente tem um excesso de conteúdo. O conhecimento, ele já precisa dessa experiência, ele já precisa que o conteúdo esteja entremeado no corpo, né? E eu não sei se a senhora vê dessa forma, mas assim, isso está muito nítido e me deixando muito mais feliz.
É muito tempo, né? É muito tempo de caminhada aí, né? Então, quando eu comecei lá na medicina integrativa, eu já estava formada há algum tempo e você estava ali na sua infância. Então, realmente, Infância. é um tempo bastante grande. Eu gosto muito do conhecimento, de estudar, de ver coisas novas, né? E quando eu fui fazer meu mestrado, eu fui trabalhar com a cromopuntura na doença do trato urinário inferior de felinos, mas antes disso, eu achei que eu tinha emburrecido muito, porque eu estava há 15 anos trabalhando só com medicina integrativa, e eu fui assistir uma palestra de dermatologia, e eu não conseguia mais entender coisa nenhuma do que eles falavam, mas depois no final, eu vi que eu conhecia tudo aquilo, eu só tinha mudado de nome, eles mudaram tudo de nome, e eu falava assim, mas não é possível que eu emburreci desse jeito em 15 anos que eu só fiquei... Aí eu resolvi voltar para a faculdade, eu passei um mês em cada departamento, novamente, eu fiquei um ano lá, e só depois eu fui fazer o mestrado. E quando eu estava na cirurgia não podia ficar um mês só, tinha que ficar 3 meses, eles não aceitavam um estagiário por um mês. E fomos auxiliar lá uma cirurgia, e tinha uma colega, acho que recém-formada, ou ainda tendo aula, e alguém falou, a colega que estava operando, falou, não sei o quê, quantos anos você está formada? Eu falei, 23. A menina olhou para mim e falou assim, 23 anos de formada? Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei, o mesmo que você. Estou aqui aprendendo do mesmo jeito que você. Porque eu acho que se a gente parar, né, se a gente não continuar, a nossa profissão não é uma profissão que você se formou e não vai fazer mais nada, porque você não vai fazer mais nada mesmo. Você tem que continuar. Então, é sempre um desafio novo. E essa capacitação, né, necessária constantemente, é até uma coisa que o pessoal tem me perguntado bastante, sabe, professora Deonete? Até para responder algumas perguntas. O pessoal chega hoje querendo saber do curso, fala assim, ó, por esse curso eu vou aprender tudo isso aí? Por esse curso eu vou aprender terapia neural, ozônio? Aí eu falo assim, olha, por nenhum curso que exista no mundo, você vai aprender tudo. Por nenhum livro que existe no mundo, que possa existir no mundo, você vai aprender tudo. Né? Eu acho que a fala seria essa mesmo. Então, como é que a senhora responderia para esse aluno que pergunta dessa forma? Assim, qual que é a importância, talvez, de um curso de medicina integrativa dentro da sua profissão? Eu vejo muito que é trazer essa visão integrativa, trazer exatamente essa mudança de paradigma, né? E para alguns ser talvez o primeiro passo, para outros já o terceiro, mas nunca ser o último passo. Como é que a senhora responderia? Eu acho o seguinte, da mesma forma que eu não sabia o que era homeopatia, provavelmente eles não sabem o que é medicina integrativa, né? Então, eu fui fazer para saber o que era. E os seus alunos vão fazer, os nossos alunos, né, vão fazer para saber o que é, tá certo? Eu não acho que nenhum deles vai sair com todo o conhecimento de nenhuma destas práticas, tá? Porque só um curso de homeopatia são 3 anos. Então, não é possível você sair homeopata deste curso. Mas você não vai falar para dar arnica para todo mundo que tem dor, porque homeopatia não é alopatia. Você vai se introduzir ao tema. Né? Até mesmo porque um curso só de homeopatia também não vai formar um homeopata como deve ser, né? Então, eu acho que você vai conhecer o que é medicina integrativa. Algumas coisas você vai conseguir usar. Por exemplo, a cromo, você vai poder usar. E vai dar continuidade no seu estudo numa delas. E depois numa outra, e numa outra, e numa outra. Eu agora estou fazendo graduação de aromaterapia. Porque eu ouvi falar, eu comprei, eu usei, achei bom, então vamos aprender. Porque não adianta eu ver o que está falando no Google, né? Adianta a gente saber.
Então, eu já estou no meu 2º ano de formação. E aí, quantos anos eu estou de formada? Atualmente, 45. Exatamente. E nesse curso a gente vai ter ferramentas. Eu acho que a gente tem que discernir o que é a ferramenta e o que é o paradigma, né? O que é a visão holística vitalista. Né? Um foco importante nesse curso, que a gente tem inclusive um módulo inteiro, e o objetivo de ter juntado tantos professores é trazer essa visão vitalista, né? Essa visão, o que é o pensamento vitalista, né? E essa transformação eu acho muito importante. Dentro desse pensamento vitalista, a gente vai ter várias ferramentas. Como a senhora falou, muitas dessas ferramentas, elas se completam, são a mesma carga horária de cursos livres, e outras que entram em racionalidades médicas, né, como a homeopatia, por exemplo, sendo uma racionalidade médica, exige uma formação diferente. Né? Então, a integrativa, a gente acaba pegando ferramentas que são terapêuticas por si só, não são racionalidades médicas, e por ser, na grande maioria, né, dessas ferramentas, elas se encaixam dentro dos paradigmas e conseguem se encaixar dentro do raciocínio. Não sei se eu compliquei para poder mostrar isso, mas é um conceito até importante que as pessoas não sabem diferenciar o que é uma ferramenta terapêutica e o que é uma racionalidade médica. Né? A aromaterapia, por exemplo, é uma ferramenta terapêutica, não é uma racionalidade. Homeopatia, medicina tradicional chinesa, já é uma racionalidade. Né? E isso é muito importante, né? Trabalhar dentro disso e não integrar as ferramentas. Muita gente fala integrar as ferramentas. Sim, tudo bem. Mas o mais importante no integrativo, no conceito, né, talvez, seria integrar o indivíduo. E você ter as suas ferramentas para poder escolher qual é melhor. Mas quem está integrando, você está integrando e você quer integrar e abordar, é esse indivíduo como um todo. Né? Então, você usa as ferramentas que você tem, né? Ou não, ou indica, né? Ou trabalha junto com outros colegas, que eu acho que essa interdisciplinaridade é muito importante, né? Saber trabalhar é muito importante, para poder ajudar aquele ser inteiro, né? Aquele ser holístico que está à sua frente, né? Muito interessante essa sua colocação. Nunca tinha ouvido falar dessa coisa de racionalidade médica. Não é só a maioria, tá vendo? Ó, eu não sabia. Eu falo muito isso, né? E eu devo muito esse raciocínio, essa forma que me fez procurar mais, estudar e ler, a querida Maíra de Castro, dentro da aromaterapia. Ela é presidente da Abraroma, Maíra de Castro, a senhora, não sei se a senhora conhece. A Maíra de Castro, ela, inclusive, tem um texto falando sobre racionalidade nas conversas. Eu gosto muito dela. Ela é de uma inteligência, para mim, muito grande. Eu aprendo muito com ela. E ela fala muito, ela escreve muito bem, e ela começou a colocar isso também. Eu não tinha isso na consciência também, não. Depois que a gente escuta, a gente vê que mas eu não tinha isso muito formado, não. Porque no caso da aromaterapia, né, que é uma das ferramentas que eu utilizo bastante, ela não é uma racionalidade. E às vezes a gente chega no curso e as pessoas querem. Fala assim, olha, não, mas como é que eu faço o exame? Como é que eu faço a anamnese pela aromaterapia? Aí você para pensar, você fala, peraí, a aromaterapia é uma terapia, mas a aromaterapia não é uma racionalidade médica que tem todas as partes de uma racionalidade médica, que vai desde a anamnese, do diagnóstico, da propedêutica, né, para se tornar aí uma medicina, né? E ela tem alguns textos bons sobre isso, eu procurei várias referências, eu li vários textos, livros, e eu acho que isso realmente ajuda a gente a ter pontuar para o aluno. Quando a gente coloca num curso, fala, aromaterapia, é uma terapia. E essa terapia, ela pode ser aplicada dentro do paradigma que você tem da sua formação. E esse paradigma, essa forma de aplicar, ele tem a forma de ver, né, de ver o mundo, né, de acordo com o qual você segue. Medicina tradicional chinesa, medicina ocidental, convencional, né, que a gente chama, é diferente, né? Processo de doença, de saúde e doença é diferente quando a gente compara esses paradigmas, né? Eles têm a sua construção do que é verdade, a sua construção do que o indivíduo adoece, por quê, como, né? E não sei se eu soube explicar melhor, mas eu agradeço muito a Maíra, que ela abriu os olhos para mim, e isso me ajuda muito, sabe? Até mesmo as colocações, assim. Eu entendi. Pessoal da Ionete, assim, um prazer. Eu acho que a gente
Eu queria conversar mais, mas eu acho que a gente já conversou um pouquinho aqui, já deu para conhecer muito da senhora, já deu para ter vontade de ter mais aulas com a senhora. E fico muito feliz a senhora ter aceitado o convite que eu fiz, graças a Deus. Deus colocou a senhora no nosso caminho. Muito obrigada, uma honra. E espero que a gente tenha momentos muito bons nessa pós-graduação. Ela tem uma energia muito boa, graças a Deus. Eu não encho muito saco dos professores, estou olhando, deixo cada um quietinho. Espero continuar com esse ritmo mesmo, continuar com esse ritmo gostoso, quando a gente começar a nossa primeira turma, e a gente ter essa primeira turma para aprendizado junto, para crescimento, e ter muitas turmas aí pela frente. Então, eu agradeço imensamente e muito obrigada por todo esse conhecimento que eu recebi hoje, que nós recebemos. Eu que agradeço o convite, viu? Obrigada por confiar no meu trabalho, confiar os seus alunos, né? Muito obrigada e nos vemos aí durante o ano. Beijo. Para entrar em contato com a senhora, tem algum Instagram, tem algum contato? Como é que fica melhor? Então, eu tenho um problema de DNA, né, de data de nascimento antiga, então eu não tenho muita afinidade com as redes sociais e também não gosto muito. Então, eu tenho um Instagram, mas não sei usar. O Dani esteve aqui em janeiro, me mostrou tudo. Você entendeu? Entendi. Veja se eu consigo. Não consigo. Mas tenho. É @Daionete Aparecida, tá? O Facebook também é Daionete só. E de curso, nós estamos fazendo um curso só de cromoterapia veterinária, que vai começar agora em abril, são 16 horas de curso. Eu vi, está no Instagram do Dani também, né? Está no Instagram do Dani, vai ser lá pelo instituto dele, né? Isso. E tem os cursos de radiestesia, que a gente, formando 10 a 15 alunos, a gente monta a turma, né? Tem uma turma aí para sair, que acho que está com 8 alunos aguardando aí formar a turma. E a gente vai... na pós. A gente também está aguardando. É isso aí. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, então, eu vou ver se eu deixo o Instagram da professora Daionete aqui embaixo, vou ver se eu deixo do Dani também. E aqui, vou deixar o link também da nossa pós, para você entrar lá, faça inscrição. Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, que eu acho que tá bem gostoso. E você pode fazer inscrição, pode me chamar no WhatsApp, eu estou conversando com o pessoal interessado, e isso está sendo assim, um trabalho muito gostoso que eu estou dedicando bastante para fazer acontecer. E eu espero vocês, e muito obrigada, professora Daionete, mais uma vez. Então, um beijo para vocês. Tchau. Tchau.